Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Natal, Jesus, quem é esse menino? Quem é esse que mudou a história da humanidade? Fez com que a história se dividisse entre antes e depois. O grande propósito da vida de Jesus Cristo nesse planeta chamado Terra foi o de executar o exemplo e não impor um cumprimento das leis morais instituídas por seu Pai. Quando nós compreendemos essa intenção de Jesus Cristo ter vindo à Terra através do seu amor, até a lei ela passa a ser interpretada de uma outra forma e os 10 mandamentos deixam de ser aquela coisa pesada, porque tudo habita nele. O amor agrega tudo. O amor de Deus, quando ele libera o mandamento para a humanidade, aquele mandamento ele não é um peso, ele é prazeroso. Ame é um mandamento. Fim da lei, Cristo. A única lei hoje vigente na Terra, desde que começou o tempo da graça aqui nesse planeta, com a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é a obediência a amar o próximo, não mais como a ti mesmo, mas amar o próximo como Ele nos amou. Então, para que nós compreendamos essa história de como aconteceu esse episódio, a gente lendo os 4 evangelhos percebemos que somente 2 deles é citada a história do nascimento de Jesus. Em Mateus e Lucas. João e Marcos não mencionam esse texto. E esse mistério passa a se desenvolver através de uma narrativa diferenciada, porque ela se dá no momento em que coisas seculares estão acontecendo. Quando magos se aproximam para ver quem é esse Rei da Glória, a capital Jerusalém, achando que lá nasceria o menino, eles que vinham acompanhando estrelas, não tinham conhecimento de Bíblia, obviamente até porque a Bíblia não existia, mas as escrituras da época, escritas em rolo, não vos era sabida que existia, já profetizado pelo profeta Miqueias, que haveria de vir o Cristo. E aqueles detentores religiosos que tinham esse conhecimento, não se interessavam, porque a religião se preocupa em colocar no container, não somente como conhecimento, como informação, aquilo que Jesus fala. O Evangelho quer que nós pratiquemos, que a gente traga à luz e incorpore isso como vida e vida em abundância. E é isso que nós vamos falar aqui essa noite. Nós vamos desenvolver um texto onde você vai começar a discernir o Natal que a religião entende e o Natal que o Evangelho deveria aplicar. Esse Natal que nós muitas vezes passamos despercebido, lendo o texto, lendo as Escrituras, estudando o livro Bíblia, mas nunca tínhamos enxergado antes de forma mais aprofundada, como nós veremos aqui hoje. Evangelho de Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Mateus 1, 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Louvado seja nosso Senhor. O que nós achamos de Natal, o nascimento de Jesus, o que nós chamamos de Natal, ele acontece fora de qualquer preceito oficial. O Natal verdadeiro narrado no Evangelho, ele vai contra todas as circunstâncias que lhe são próprias, porque você passa a ter aquela consciência de que Natal, assim como a mídia vende essa ideia daquela festa, daquela abundância, daquela confraternização em família, e aqui você vê um Natal completamente relativizado aos olhos da humanidade, aos olhos distorcidos que a tradição religiosa nos ensina naquela catequese manipuladora, aonde a verdade nos fora ocultada. Mas Jesus nos abre os olhos espirituais nessa última hora, para que nós compreendamos que ele relativizou, violando, transgredindo totalmente a ética humana, a ética religiosa, contra a moral, desde a sua concepção. Ele nascendo na marginalidade, ou seja, nasce em Belém, e numa manjedoura, num coxo, onde é servido pasto, ração para animais, quando a expectativa seria na capital Jerusalém, num hotel 5 estrelas, na hospedaria da época. Ele já começa por aí, essa contradição, e as coisas não acontecerem como o homem espera. Quem será que vai ser o rei? Como é que ele vai vir? Será que ele vai vir sendo um papa? Será que ele vai vir como o Rei da Glória, montado num cavalo branco, agora já assim pequenininho? Como é que vai ser esse rei dos reis? O Herodes estava apavorado com isso, porque ele criava fantasias terríveis acerca da vinda de alguém que pudesse ameaçar o seu trono, ameaçar a autoridade que ele tinha na época. E aí nasce Jesus. O anjo anuncia a Maria que ela seria engravidada pelo Espírito Santo, sem que o seu noivo José soubesse. Já tinha um casamento pré-agendado. As famílias já tinham acordado entre si, porque era muito comum no costume judeu, na prática judaica, casamentos pré-arranjados.
Então eles já estavam compromissados uns com os outros. E aquele anjo chega até a Maria, falando que ela ia ser coberta pelo Espírito Santo. De repente o Espírito Santo visita Maria, e através deste ela seria engravidada sem consultar, sem perguntar: Maria, tu aceita? Sem dar uma notícia, passar um WhatsApp para o José: José, eis que a sua esposa engravidará de um filho. Não, ele sofreu demais esse homem. Ele sofreu demais, ele padeceu porque ele não foi avisado de nada. A vida do Messias, que era algo sem precedente, que não acontecia nada nem antes nem depois, não foi participado a José, cujo caráter era nobre, e mesmo sofrendo, ao saber da gravidez da sua amada Maria, não a desprezou. Ele sofreu calado, gente. E mesmo triste, revoltado, decepcionado, confuso, não a denunciou à família, porque ele sabia, se assim procedesse, ela estaria condenada a apedrejamento, porque seria entendido como adultério. Porque assim como um adágio popular que se falaria nos tempos de hoje, em tempos contemporâneos, ela está grávida do Espírito Santo, é coisa de piada. Porque é óbvio que é uma maneira velada, disfarçada, de se dizer que alguém pulou a cerca, ou que alguém traiu. E a Maria seria profundamente apedrejada até a morte. Mas ele tinha uma revelação no coração. O anjo avisou ele de que ele desposasse da Maria, porque algo muito divino estava para acontecer. E eles seriam protagonistas de uma verdade absoluta que se manifestaria na humanidade para mudar a história do homem aqui na Terra. Então ele foi pacificado através de um sonho, de uma visão. Ele não se relacionou com a circunstância. Através daquela revelação, e aqui nós aprendemos muito com José. Porque muitas vezes nós nos relacionamos com os momentos difíceis que vivemos e não nos colocamos na dispensação do Senhor para que Ele nos mostre o que tem por detrás daquele sofrimento, daquela aparente tragédia ali instalada, onde tudo parece contrário àquilo que nós esperávamos, aquilo que nós intuíamos, aquilo que nós queríamos, gostaríamos de viver, e de repente a vida nos apresenta algo diferente. Mas Jesus como contradição, Jesus relativizando tudo que estava já pré-determinado pelo homem aqui na terra, ele manifesta através da sua soberania algo sobrenatural, engravidando uma mulher sem pedir permissão e sem avisar ninguém. Maria, portanto, engravida do Redentor, do Salvador. E o Natal, ele tem essa presunção de questionar as morais, costumes pré-estabelecidos, tradições formalizadas. O Natal daquele Cristo que é tudo certinho, como um presépio, como algo que a religião arma, muito bonitinho, sem questionar absolutamente nada, mas nessa verdade ele carrega em si a transgressão em favor da vida humana. Jesus não pediu licença, ele foi chegando, foi se instalando, e mais tarde ele foi dando explicação. Por isso, muitas vezes, quando acontece algo na vida de um cristão, que parece que ele ficou louco, porque Jesus não avisa. No momento da conversão, principalmente, como aconteceu comigo, e com tantos que tiveram o impacto dessa luz, como é narrado pelo apóstolo Paulo, duro é recalcitrar, duro é tu resistir a essa luz. E José, entendendo isso, sujeitou-se àquela revelação. E esse Natal começa a ter um conceito completamente diferente daquilo que a religião gostaria que fosse, porque as tradições formalizadas, segundo o judaísmo da época, carregavam em si toda uma estrutura de manipulação, já pré-determinada de como seria a relação do casal, e de repente aparece aquele José que agora como é que vai dizer que a Maria está grávida? Não tinha exame de DNA, a coisa ia gerar um escândalo, mas Deus sabe o que faz, Ele não lança em rosto quando nós clamamos a Ele. Ele tem projetos que muitas vezes nós não compreendemos. E o Natal, portanto, ele faz com que o ser humano repense cada atitude, cada julgamento, cada preconceito, os nossos condenamentos, pois muitas vezes esse condenamento que a gente lança sobre o nosso irmão, nós desconhecemos aquilo que realmente acontece entre aquela pessoa e Deus. Quando você vê uma pessoa em aflição, mas percebe que ela está pacificada ao mesmo tempo, você não consegue entender que ali tem Deus, que no meio daquela aflição que José passava, e Maria também perturbada em carregar no ventre, ela como virgem, ainda virgem, porque não havia tido outros filhos, não havia ainda tido relações sexuais com seu futuro marido José, já seu noivo, já determinado o casamento judaico para que eles fossem uma só carne, mas naquele momento eles ainda eram santos, separados em santidade segundo a tradição judaica, cujo sexo se consumaria somente após as núpcias, e isso não aconteceu, porque Jesus estava ali sem pedir licença. O que é tremendo, meus irmãos, na maneira soberana de Deus agir, é que Deus se utiliza de eventos seculares, pagãos, eventos que muitas vezes passam desapercebidamente da humanidade para cumprir sua vontade sem que os inimigos percebam. Havia aqui um recenseamento, um IBGE romano da época. Todo o foco estava nisso. José, um belemita nascido em Belém, tinha que voltar para lá para participar desse recenseamento.
E Deus faz as coisas tão certas, porque no momento em que aqueles 3 magos vindos do Oriente, revelação tão somente pela observação, porque não conheciam as Escrituras, não sabiam o que estavam fazendo, eles não conheciam, não tinham lido a Bíblia, eles sabiam que algo os impulsionava, dias e dias viajando atrás daquela revelação, examinando os astros. Coisas muito profundas aconteceram naquele período que antecedeu ao nascimento de Cristo. Mas eles também tinham aquela concepção humana. Algo tão grande que está para acontecer, não pode ser coisa pequena, tem que ser coisa grande. Vai aparecer na mídia, vai estar em outdoor. E ele chega e procura o próprio Herodes, aquele que mais queria ver Cristo morto, ou nem nascido, que seria um risco. Ele, como um verdadeiro assassino da época, que matou mulher, filhos que teve com ela, cunhado. O bicho era bruto, era um demônio na terra, disfarçado de ser humano. Ele não perderia a oportunidade de matar aquele que supostamente tomaria o seu lugar segundo a sua mente pequena. Porque o reino de Deus não é como o reino humano. E jamais ele entenderia isso. O reino de Deus é um reino muito mais profundo, que é o reino eterno. Não é essa coisa pequena, essa coisa fenomenologicamente passageira, transitória, efêmera, chamada vida na terra. Mas um cara como ele, Herodes, apegado às coisas da terra, ele jamais perceberia isso. Ele tentou persuadir aqueles 3 magos para mandar um abraço, manda uma saudação lá. Depois na volta passa por aqui e me avisa como é que eu faço para prestar culto também a ele. É claro que ele queria fazer um assassinato cirúrgico, sem fazer muito alarde. Ele queria fazer algo tranquilo, calmo, sem chamar muita atenção. Mas a partir do momento que as coisas começaram a acontecer, o Rei da Glória está ali, anjo aparece no campo, avisa pastores, miríades de anjos começam a adorar, louvar, aqueles pastores são levados até a manjedoura, depois chegam os 3 reis magos, eles têm uma revelação especial de que não deveriam voltar até Herodes, vão por um outro caminho. Daqui a pouco a Maria e o José também são avisados, vai-te embora daqui que o negócio vai pegar, esse cara está vindo aqui para matar Jesus. E José sempre atento, porque ele tinha um caráter, um coração segundo o coração de Deus. Por isso que não se deixou levar pelas línguas, pelas más línguas, na ocasião da gravidez da sua esposa, da sua amada Maria. Ele, em obediência àquela mesma voz, ele pegou, saiu e foi em direção a Belém. Porque havia um senso. Dava a impressão que estava tudo se encaixando como uma luva, as coisas acontecendo. Mas Herodes, preocupado, consultando os príncipes, sacerdotes, escribas. Tem sentido esse negócio que esses magos comentaram aí? Esse tal de Cristo vai nascer mesmo? Então os caras lá examinando as Escrituras. Tem. Aqui ó, aí Miqueias. É da casa de Davi lá. Vai ser o tal do Cristo que vai vir. E vai ser em Belém. E o homem, quando se sentiu enganado pelo fato de aqueles 3 reis magos não terem voltado ali para avisar onde é que ele estaria para prestar culto, ou seja, para matar Jesus, foi tomado de uma malignidade diabólica a ponto de matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Aquela tragédia se instalou naquele momento. Por isso que Deus manifestou, sai, vai lá para o Egito, sai daqui. Lendo essa palavra, Deus falou muito forte ao meu coração, que toda a narrativa dos evangelhos, eu não teria tempo de ler detalhadamente, porque é muito longa, são muitos pormenores, mas leiam, eu peço a vocês que leiam Mateus capítulo 2, Lucas capítulo 2, vocês vão se surpreender com as revelações que tem. Quando, por exemplo, Herodes estava à morte, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta Oséias, lá em Oséias 11:1, e do Egito chamei o meu filho. Eu senti uma graça, uma glória de Deus nesse texto, porque o Egito ele simboliza o mundo, não enquanto planeta, enquanto cosmos, mas o mundo enquanto sistema, porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu me senti chamado por Deus, eu me senti escolhido. Estava lá no Egito tocando, fazendo os meus shows, e quando eu me identifiquei com esse Cristo, meu coração se encheu de ternura e de amor essa tarde, meus irmãos. Porque eu entendi que o profeta Oséias, muito antes já havia profetizado, lá no capítulo 11, verso 1, estava sendo narrado novamente aqui em Mateus, citando aquelas escrituras, que lá do Egito o meu filho estava sendo chamado para sair e voltar e poder fazer e cumprir a sua missão. E a história é muito complexamente longa. Depois ele vai no templo, é apresentado, e aquele profeta lá em Lucas, no capítulo 2, Simeão e Ana, que profetizam que uma espada atravessaria o coração de Maria, e ela também, já com idade avançada, começou a divulgar que o Cristo estava na terra. 2 profetas de Deus profetizando a maravilha de Deus, encarnado na terra, e eles lá, e Herodes tentando estudar o texto, tentando entender com aquela presunção religiosa, de entender os fatos, que na simplicidade de 3 magos que não conheciam a Escritura, ou seja, a manifestação do Cristo, o Natal estava acontecendo fora do templo, não dentro de uma estrutura religiosa, mas fora, totalmente fora de uma estrutura manipuladora, e na liberdade de uma manjedoura,
onde um animal se alimenta, ele já se apresentando como o pão vivo do céu, metaforicamente se colocando como uma ilustração daquilo que ele se tornaria através da sua crucificação. Esta sempre foi a presunção da religião, em conhecer a Deus, mas sem a presença de Deus. Preocupar-se apenas com a informação, o conteúdo teológico, mas não buscam saber onde é que esse Deus está. Assim como Herodes, ele só foi se preocupar quando ele deu crédito que aquilo poderia ser verdade, porque até então ele achava que era loucura aqueles 3 reis magos procurarem alguém naquela condição. Mas ao examinar através dos escribas das escrituras, ele percebeu que ali havia uma ameaça muito grande, e ele ficou preocupado. E pelo fato de os magos não voltarem para lhe dar aquela notícia, ele exterminou muitos primogênitos de até 2 anos. Muitas crianças morreram, independente da sua primogenitura, porque ele não queria que o Cristo sobrevivesse. Mas apesar dos doutores da lei, Deus se revela a quem Ele quer, fora dos ambientes religiosos, meus irmãos. 3 magos vindos da Pérsia, que eram cultos, homens cultos, estudiosos, espirituais, sábios, muito sábios. Eram astrofísicos, mas sem aquele misticismo da astrologia, porque naquele tempo antigo misturava-se astrofísica com astrologia, com astronomia, e era tudo muito mais profundo, vinculado a algo que aquilo repercutisse de forma muito mais ampla para a humanidade, não coisas peculiares como horóscopo do zodíaco ou horóscopo chinês, não, eles eram mais profundos, eles compreendiam o movimento estelar, sabendo que coisas grandes aconteceriam na Terra, eles discerniam os movimentos celestes como carta escrita. Era uma astrologia antiga dedicada somente aos adventos que pudessem mudar a história da humanidade. Eram homens muito sábios. Sabedoria essa que os religiosos não tinham, porque eles queriam que a palavra ficasse confinada nos rolos e não fossem examinadas para serem praticadas, mas examinadas apenas para serem condenadas, para serem repudiadas, refutadas. Esses magos não conheciam as escrituras, mas eles discerniam os fenômenos espirituais e, convictos da verdade, eles seguiam sua intuição através dos fenômenos da natureza, seguindo tão somente uma estrela, assim como José na sua intuição, seguindo seu coração, ao ouvir a voz daquele anjo dizendo: espose a Maria. Maria é do bem, a Maria não fez nada errado, foi o Espírito Santo mesmo quem engravidou ela. E ele creu naquela revelação, irmãos, porque sem essa inocência, sem essa pacificação de criança, será impossível a gente ver a Deus, será impossível compreender a obra que o Espírito Santo faz nos seus corações. E ele entendeu que nem o templo, nem a capital, Jerusalém, nem sacerdote, nada tem qualquer importância. Eles entenderam que Deus se preocupa com os desprezados, não com os desprezíveis. Aqueles magos entenderam que o grande sacerdócio acontece fora da religião, fora daquele container, fora daquele arquétipo de adoração que a religião instituiu desde aquele tempo, para que só ali se preste culto, para que só ali se ouça a verdade, para que só ali se tenha experiência com Deus. Mas o que está escrito em Hebreus, no capítulo 5, verso 6, onde o escritor a Hebreus nos diz sobre o sacerdote eterno, aquele sacerdócio eterno, que conforme a ordem de Melquisedeque, que não tem princípio nem de dias nem de fim, que a religião nunca vai entender, nunca, porque essa adoração não é mais num local físico, pode ser numa manjedoura onde o Cristo nasceu. Esse Natal que Deus quer que nós desfrutemos não é mais regado a noéis, a presentes, a shoppings, absolutamente, mas é tão somente numa comunhão essa dos santos, onde nem a parentela do Cristo estava presente. Era algo tão contraditoriamente relativizado, violando, transgredindo leis morais, leis sociais, familiares, para Jesus mostrar que, acima de tudo isso, da própria religião, existe a prerrogativa de salvação que Deus tem, por ter mandado o seu Filho à terra, para que todo aquele que nele cresce, não perecesse e tivesse a vida eterna. Portanto, meus irmãos, a verdade é que são adoradores que o Pai procura, são esses adoradores, assim como esses 3 magos, conforme está lá em João 4, 23, e já é chegada a hora que os verdadeiros adoradores, assim como aqueles reis magos, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus encaminhou Jesus para que ele fosse adorado, para que o Pai fosse glorificado no Filho e o Filho glorificado no Pai, para que através desse nascimento, uma nova oportunidade da humanidade se redimir da sua natureza adâmica, da sua natureza caída. O Natal, ele não vem estabelecer algo para ser vivido somente dia 25 de dezembro de cada ano. Não. O Natal, ele teve o propósito não de um calendário, tanto que não se registra na Bíblia, não se vê nenhum tipo de registro teológico quanto à data de nascimento de Jesus, o filho da irmã Maria. Não. O filho da Maria veio com o propósito de tão somente obedecer ao Pai. Diz que a Maria, dizendo naquele casamento em Caná da Galileia: fazei tudo que ele vos disser, porque ele é o Senhor.
eu sou apenas aquela que teve o privilégio de gerá-lo no ventre. Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração neste dia 23 de dezembro do ano de 2020, na reunião do Cordão. Todos vocês têm um Natal diferenciado, que vocês possam orar com sua família, agradecendo pelo ano que passaram, por pior que ele tenha sido. Aqueles que perderam seus familiares, aqueles que estão enlutados, que o Espírito Santo Consolador os visite e os convença de que realmente aqueles que partiram já estão lá onde a igreja do Senhor estará. Tão logo o nosso Cristo venha nos resgatar deste mundo. O fenômeno do arrebatamento está muito próximo. E apesar de a gente estar falando sobre Natal, sobre o nascimento de Cristo, não estamos falando nem da ressurreição, mas estamos falando tão somente da verdade espiritual do arrebatamento. Não nos desconectemos em oração de Deus. Não coloquemos as nossas aflições como primícias. Não coloquemos a nossa mente nas coisas dessa terra, por mais responsáveis que sejamos. Deus conhece o coração, nosso Pai o sabe. Ele sabe o que cada um de nós precisa, tanto na saúde quanto nas riquezas. Deus, Ele é o nosso sustentador, o nosso supridor. Porque o meu Deus suprirá em glória todas as nossas necessidades através de Cristo Jesus. Nunca nos esqueçamos disso. Feliz Natal a todos, em um 2021 repleto de esperança, de paz, de gozo, e que aprendamos a conviver com este Evangelho no meio da aflição, para que possamos nos tornar luz nas trevas e sal neste mundo caído. Glória a Deus.